Bom sábado para você. Todo mundo se apaixona por uma ideia, ou melhor, todo mundo se apaixona na vida, né? Até aqueles que já estão mais desgastados pelo tempo. Mas quando a gente fala de paixão, tem gente que pensa que isso significa só paixão amorosa, né? Entre um homem e uma mulher. Mas às vezes as pessoas se apaixonam por uma ideia. Por exemplo, no século XIX para o século XX, um sujeito chamado Lenin se apaixonou pelas ideias de um sujeito chamado Marx e criou uma confusão tremenda no mundo que persiste até hoje aí os resultados. Tem gente que se apaixona pela fé e entra num avião e bate numa torre para matar muita gente. Tem gente que se apaixona pela vida e faz tudo o que pode para viver e salvar vidas. Tem gente que se apaixona pela morte. Pode parecer estranho, mas é verdade. Todo mundo se apaixona, seja por uma ideia, seja por uma pessoa, seja por um ideal, seja por uma proposta, seja por uma loucura ou por algo de fato que tenha valor ou que seja necessário. O coração humano e a mente humana são volúveis, né? Eles podem se apaixonar por qualquer coisa que exista e que não exista nesse universo. Mas no Salmo 8, aqui o salmo que o Otiniel leu, Davi, que era um poeta, ele se apaixonou por várias coisas, mas nesses versos que o Otiniel leu, nós vemos duas paixões de Davi. Uma delas é o Criador e a outra é a criação. E dentro da criação, Davi escreve apaixonadamente sobre duas coisas: a natureza e o ser humano. Então no verso 3 aqui, Davi diz assim, né? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Alguns apelidaram esse cântico de cântico da noite estrelada, porque Davi possivelmente estivesse aqui deitado, né, cuidando das ovelhas ali, elas já estivessem dormindo ou coisa do gênero. E ele deitadinho ali, olhando o céu da Palestina, 3.000 anos atrás, mais ou menos. Você imagina como seria o céu da Palestina há 3.000 anos? Hoje a gente aqui na cidade, né, as luzes, a poluição não deixam você ver o céu estrelado. Mas se você tiver o privilégio de ir a um lugar onde não haja poluição, onde não haja luzes da cidade, talvez você se impressione com a beleza do céu noturno. Eu fico imaginando Davi aqui, olhando para o céu da Palestina 3.000 anos atrás. Não faz muito tempo eu tive o privilégio de ir com o pessoal do NASP, nosso centro universitário, para a ilha do Bananal. É uma das maiores ilhas que existem no planeta. Ali vivem, entre outras pessoas, os índios Carajá. E à noite eu pude ter uma noção ali na ilha do Bananal do que talvez Davi tivesse visto nesse momento aqui, quando ele escreve sobre esse salmo. Ali naquela ilha, eu vi o céu mais bonito que já vi na minha vida. Um negócio impressionante. Eu lembrei do meu pai, que dizia assim, que lá, quando ele era menino, em Santa Catarina, ele olhava para o céu, e se ele quisesse colocar o dedo em algum ponto do céu onde não houvesse estrelas, isso não era possível. E eu fiquei imaginando, naquele dia, naquela noite ali na ilha do Bananal, o que Davi estaria vendo naquele céu noturno de 3.000 anos atrás. Davi não sabia, né, que o nosso universo está em expansão. Os cientistas aí dizem que o nosso universo está expandindo, está crescendo. E eles não fazem ideia de onde isso vai parar. Mas Davi não sabia disso, Davi não era cientista, ele apenas via a grandeza de Deus nas coisas criadas, e o que ele podia perceber era que aquilo era maior do que ele. Então, ele fez a poesia. Quando eu contemplo essa imensidão, que é o homem, para que o Senhor se lembre dele. E essa frase é interessante porque o pessoal que estuda hebraico diz que a palavra homem, a palavra que foi traduzida aí por homem, é Enosh. Eu não sei se é assim que fala, mas é assim que se escreve. E Enosh quer dizer alguém frágil, passageiro, pequeno.
É mais ou menos como aquela florzinha, aquele dente de leão, você sabe, aquela, não sei se é flor aquele negócio, mas você pega aquilo lá e assopra, ele se desintegra, né? Aquela plantinha se desintegra. É essa ideia, isso que estava no imaginário de Davi, quando ele disse, diante da imensidão do universo, que é o homem, esse ser tão frágil, tão passageiro, tão fácil de desaparecer. Por exemplo, nesse ano aí que a gente viveu essa pandemia, em um dia os nossos amigos estavam vivos, no outro dia já não estavam mais aqui. E aí você fica pensando como a vida humana é frágil, como ela é passageira, como ela não oferece garantias. Quem é que pode dar garantia de que vai estar aqui amanhã, na semana que vem ou no ano que vem? Antes da pandemia, quando eu falava sobre esse tema, eu usava outros exemplos, não é? Gente que ficou doente, em questão de semanas, morreu. Gente que saiu de moto sem capacete e, ao bater a cabeça num poste ou numa guia, morreu. Num instante, num segundo. E as pessoas se vão. Essa é a realidade da vida humana. Mas com essa doença que a gente está aí convivendo já há um ano, um pouco mais, isso ficou mais claro. Como nós somos frágeis, passageiros, pequenos. E Davi usou essa ideia, quando ele olhou para o universo, para o céu que estava à disposição dele, ele pensou, diante dessa imensidão, que é o homem, este ser tão passageiro, para que o Senhor se lembre dele. E eu não sei se você já fez esse estudo na Bíblia, mas quando Deus, no Antigo Testamento, diz assim, que se lembra de alguém, significa que ele age para atender às necessidades desse alguém. Se você for a Gênesis 8, por exemplo, no dilúvio, ali no relato do dilúvio, a Bíblia diz o seguinte, que lembrou-se Deus de Noé e fez soprar um vento, e Noé saiu com os animais da arca, depois de quase um ano dentro da arca. Isso é um dado interessante, se você for olhar ali para o relato do dilúvio, Noé entrou com 500 anos na arca e os animais, e ele saiu aí com mais ou menos 501 anos. Ele ficou um ano dentro daquele negócio. Você imagina a angústia, se você está um ano aí dentro de casa, já não está aguentando mais. Imagina Noé boiando dentro de uma arca cheia de bichos. Um ano. E a Bíblia diz, lembrou-se Deus de Noé e fez soprar um vento. Essa expressão lembrar-se, no Antigo Testamento, quando se diz respeito a Deus se lembrando do ser humano, normalmente é quando Deus atende à necessidade de um ser humano. Então Davi está dizendo aqui, diante da imensidão do universo, que é o homem, esse ser tão pequeno, passageiro, para o Senhor se atrever a cuidar das suas necessidades. O que ele está dizendo é que, apesar de nós sermos tão pequenos, Deus ainda cuida das nossas necessidades. Ele tem um plano, Ele está no comando, Ele está no controle. O universo é imenso, é infinito, mas Ele está atento a você e a mim. E isso causa espanto a Davi. E no verso 4, ele faz aí, complementa a poesia, né? No verso 3 ele diz assim, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. A gente gosta de poesia hoje rimando sons, né? Então eu, por exemplo, gosto muito das músicas que têm uma rima de sons. Se você fizer uma composição aí que não tem rimas, possivelmente eu não vou me interessar por ela. Enfim, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininho quando dorme, molha o colchão. Sabe, ão com ão, essas coisas, em com em e tal. Então, eu gosto quando os sons rimam. Se bem que eu acho que essa não é a poesia, né, da batatinha, mas enfim. Davi aqui, o povo que escrevia poesia no sistema hebraico, no Antigo Testamento, eles não rimavam sons, eles rimavam ideias. E eles faziam isso de várias formas. Uma delas era essa aqui, um paralelismo. Então veja, ele repetia a mesma ideia com palavras diferentes para fixar na memória. Então quando ele diz, contempla o céu, a lua e as estrelas, que é o homem que dele te lembres, e na segunda linha do verso 4, e o filho do homem que o visites, homem, aquele ser passageiro, para que dele te lembres, para que o Senhor cuide das suas necessidades,
E na segunda linha, filho do homem, Ben-Adã, feito de terra, feito de pó. Que é esta pessoa feita de chão que a gente pisa. Se você sair por aí e encontrar terra, lembre-se desse verso. É isso que Davi estava dizendo. Aqui a gente tem jardim aqui atrás, né? Aliás, na imagem, quando eu assisto aí, fica bonita essa imagem aqui desse quadro. Aqui atrás tem um jardim, tem terra ali. Davi se referiu a essa terra. Que é o filho do homem, que é esse Ben-Adã, essa pessoa feita de chão, de pó, de terra, para que o Senhor o visite. Visitar no Antigo Testamento também é atender às necessidades. Quando Deus visita alguém, pode ser com juízo, mas pode ser com bênção. Mas Ele se aproxima, Ele se conecta com a pessoa de maneira que alguma coisa aconteça. Então Davi está dizendo, na poesia hebraica, que é o homem, que é o filho do homem, para que o Senhor se lembre dele, para que o Senhor o visite. Ou seja, essa pessoa, esse ser frágil, indefeso, passageiro, por que na imensidão do universo o Senhor ainda se incomoda de se conectar com a gente, se ligar a gente, de atender às nossas necessidades, se incomodar com o nosso dia a dia aqui embaixo? E nesse momento aí de pandemia, eu acredito que tem muita gente que esteja pensando que Deus se desconectou da humanidade. Quando a gente está sofrendo, e acreditem, isso já aconteceu comigo, não foi uma vez só. Quando a gente está sofrendo e a gente não vê solução, pode ser que a gente imagine que Deus ou não se importa, ou Ele não é tão bonzinho como dizem, ou Ele não se incomoda comigo, ou Ele está com raiva de mim, ou Ele se esqueceu de mim, ou sei lá. Em algum momento que você estiver passando por uma dificuldade muito séria, pode ser, é possível, que você se sinta assim. E talvez Davi tenha escrito essa poesia também para nos lembrar, nesses momentos de que, embora o universo seja muito grande, as coisas aqui embaixo aconteçam fora do nosso controle, Ele ainda, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa situação de agulha num palheiro no universo, Ele ainda se incomoda, Ele ainda atende, Ele ainda se preocupa, Ele ainda está no controle. E aí eu comecei a pensar, por que será que Davi usa o universo? Bom, primeiro, é porque é o que ele tinha à disposição. Ele podia ver a grandeza do céu, e ele comparou com a nossa situação de gente pequena. Mas há uma lenda judaica que talvez ilustre o que Davi quis dizer aqui. A lenda diz o seguinte, que um dia Adão e Eva estavam andando pelo jardim e acharam na árvore um bilhete. E pegaram, era um bilhete de Deus para eles. E eles leram assim, Adão, Eva, nunca se esqueçam que vocês são apenas um pontinho na imensidão do universo. E eles ficaram meio desconcertados, né? Você sabe, imagina, você sair de casa e descobrir que você é só um pontinho no universo. Tem gente que quando descobre essa realidade, pensa que a vida não tem sentido, né? O pessoal que acredita na evolução tem esse problema, embora muitos não estejam conscientes dele. Mas se nós somos produtos de uma ameba, né, de forças cegas na natureza, a coisa foi acontecendo, tal, e aí deu no homem. Uma coisa aleatória, sem propósito, sem ser pensada, sem ser planejada. A evolução é assim. Aí o cara se descobre como apenas um resultado de um monte de células se amontoando em algum pontinho do universo, a vida fica sem propósito e ninguém sabe por que o mundo está bagunçado desse jeito, né? Se a vida não tem propósito, por que eu tenho que te respeitar? Não há nenhuma razão para a ética, para o bom comportamento, para eu amar você. Nós somos produtos da evolução, a gente é só um pontinho no universo. Que significado tem isso? Agora, se você perceber que você foi feito por um propósito, que você é filho de alguém que pensa, que ama, que planejou tudo isso, aí a coisa muda. Então diz a lenda que Adão e Eva estavam andando no paraíso e acharam outro bilhete. E dizia assim, Adão, Eva, vocês são só um pontinho no universo, mas nunca se esqueçam que foi por causa de vocês que eu fiz o universo. Bom, aí muda tudo, e o relato da criação do Gênesis diz exatamente isso, que no quarto dia Deus colocou os luminares para que o homem pudesse contar os tempos e as estações. A coisa foi planejada, o céu foi planejado, o sistema solar foi planejado para que a vida acontecesse.
Não foi algo aleatório, de graça, cego, impensado, sem propósito. Não, o universo foi criado para que o homem pudesse ser colocado nele. Quanto vale a vida humana? E essa foi uma outra pergunta que me apareceu na mente quando eu comecei a meditar sobre esse salmo. Quanto vale uma vida? Se você pensar a coisa nesse prisma, da criação feita para que o homem habitasse nela. Quanto vale uma vida? Se você for para o Google, vai encontrar informações diferentes. Eu já encontrei, por exemplo, informações de que a vida, se você pegar o ser humano e fizer uma decomposição, ferro, fósforo, sei lá o que, magnésio, você vale uns R$4. Agora, eu já fiz outra pesquisa, aí era um pouco diferente, mais animadora. Você decompõe o ser humano, tal, o cara jura de pé junto ali que você e eu valeremos aí uns R$4.000, ou coisa do gênero. Enfim, tem de tudo da internet, né? Se isso é verdade ou não, pouco importa. Mas o fato é que essa informação é bacana para a gente pensar quanto vale um ser humano e se a nossa vida pode ser calculada só por esse amontoado de células que nós somos. De novo, se você prestar atenção no ser humano pela evolução, de repente a gente vale uns 4.000 ou 40.000, tanto faz, ou 400.000, tanto faz. Mas se você pensar que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e é por isso que a gente é capaz de amar, e é por isso que a gente é capaz de se relacionar, é por isso que a gente tem uma consciência que diz o que é certo e o que é errado, porque alguém parecido com a gente nos criou dessa forma, com esse propósito, bom, aí muda tudo. E um dia, saindo de férias, fui para a praia na casa dos meus pais, em Santa Catarina, numa cidadezinha chamada Itapema. A minha menina mais velha tinha uns, talvez, 6 ou 7 anos, e o mais novo tivesse 2 ou 3, o Paulinho. Nós fomos com meu sogro, e eu entrei na água com a Aninha, com a mais velha, a gente comprou umas pranchas, e eu colocava ela na água assim. Aquilo me rendeu uma dor nas costas que dura até hoje. Mas era muito bacana. E naquele momento eu fazia isso com os dois, mas o menor não entrou. Ficou com o vô na beira da praia, na areia. Brincamos um pouco e eu olhei assim para localizar o meu sogro e tal, e o Paulinho não estava com ele. Não estava. E eu fui até lá. A Josi ficou cuidando da Aninha. Eu fui até lá e falei: sogrão, cadê o Paulinho? Ele disse: ele está com vocês. Eu falei: não está não. Não está mesmo. Aí ele falou: não, é que eu comprei um sorvete para ele, dei para ele, na hora que eu abaixei aqui para pegar o dinheiro e pagar o cidadão no sorvete, ele disse: eu vou com o papai. Ele falou: então vai, mas vai até chegar lá, não se desvia do caminho. Tá bom, eu vou, então vai. Peguei, paguei o sorvete, estou aqui, ele está com vocês. Eu falei: ixi, não está mesmo. Eu fui até a Josi, minha esposa, falei o seguinte: você vai para lá, eu vou para cá. Contei a história, e esse moleque sabe Deus onde está nesse momento. Uma praia entupida de gente. Bom, resumindo a história, ela foi para lá, eu fui para cá. 2h30. Para quem tem filho sabe que isso é uma eternidade. Chegou uma hora que eu comecei a pensar que a gente iria embora e como seria a vida sem saber onde foi parar aquela bolinha de carne que era o meu menino mais novo. Um desespero. Quanto vale uma vida? Eu comecei a pensar nisso. Eu fui para casa e naqueles dias, a coisa de 18 anos atrás, mais ou menos, não existia celulares, né, com câmeras, como é hoje. E a gente tinha economizado a beça para comprar uma câmera digital, uma coisa bacana. E eu peguei aquele troço, porque era o único aparelho onde eu podia mostrar uma foto do moleque para as pessoas. Naquele momento eu
Eu não fazia nenhuma questão de que aquilo caísse no chão. Era um negócio caro. Não fazia nenhuma questão se aquilo caísse no chão, se entrasse areia, se sujasse, as pessoas pegavam. Aquele objeto, para mim, perdeu todo o valor diante da possibilidade de eu perder uma criança. Aquilo para mim já não... Todo o cuidado que eu tinha com aquela câmera antes, você sabe como é, né? Quando o pobre compra um negócio novo, né? Carro, o pobre compra um carro zero, não tira o plástico do banco nunca. É assim que funciona. Aí compra aquele cheirinho de carro novo, para deixar o cheirinho do carro novo um pouco mais. Então, quando você tem um objeto que você economizou, que você gosta, que é útil para você, você trata com carinho. Mas naquele momento, para mim, aquilo não tinha a mínima importância. E eu andava com aquele negócio balançando, arrastando no chão, e eu encontrava as pessoas e mostrava a foto do menino. Era uma coisa impressionante. Toda criança que eu via, eu pensava que era ele. Parecia a cena de filme de terror. Eu via um moleque dentro da água assim, ia correndo, Paulinho, ele se virava, era uma outra pessoa. Uma coisa horrorosa. 2h30 depois, 3 horas depois, eu encontrei 2 fiscais da prefeitura e disse, vocês viram essa criança? Eles falaram, ele acabou de passar por aqui, está com um casal, amigos da gente aqui, eles acharam o menino. Aí eles me apontaram, eu tinha passado por eles e eu não consegui ver. Como o desespero muda ou altera os nossos sentidos. Eu, quando encontrei o moleque, eu não sabia se eu batia, se eu beijava. A minha reação foi colocar ele no meu pescoço como um troféu e desfilar pela praia. Porque eu tinha achado aquela pequena vida que, para mim, naquele momento, não havia nada no planeta que tivesse um valor maior. Quanto vale a vida? Naquela hora eu comecei a desconfiar que a vida vale muito. Então entenda uma coisa, no momento que a gente está vivendo da história da humanidade, esse vírus mata pouco, na proporção. Se você assiste aí os jornais, você vai ver que milhões pegaram a doença, alguns morreram e milhões se recuperaram. Veja lá a estatística. O único detalhe é que quem perdeu, quem ama, perdeu tudo. Quanto vale a vida? Da perspectiva humana, de quem você ama, não dá para calcular. Quanto eu seria capaz de dar para recuperar meu filho naquele momento, se ele realmente sumisse? Tudo! Quanto vale uma vida? Bom, de quem você ama, não se calcula, é tudo. É bem possível que eu fosse capaz de dar a minha vida para ele poder voltar para a nossa família. Isso é possível. Eu confesso que eu não cheguei a pensar nisso. Mas depois pensei. De fato, foi isso que Jesus fez, né? Um dia diz a história que Deus e Jesus estavam conversando, o diabo e Jesus estavam conversando, resolvendo umas diferenças aí do universo. E Jesus teria dito para Satanás assim, o que você está fazendo aí na terra, Satanás? Ele disse, estou me divertindo com a humanidade. Mas o que você faz? Eu ensino eles se odiarem, a fazerem guerra uns com os outros, eu ensino essa gente a usar o seu corpo de maneira absurda, eu ensino as pessoas a se autodestruírem. Enfim, é uma alegria. Mas o que você quer com eles, Satanás? No final das contas, eu quero que todo mundo morra, isso sim. E quanto você quer por eles? Disse Jesus para o diabo. E o diabo disse, você não vai querer nada com essa gente, eles são falsos, mentirosos, vão pousar de santinhos na igreja, depois vão fazer tudo errado por aí. Você não vai querer nada com essa gente, Jesus, vá por mim. Quanto você quer por eles, Satanás? Mas eles vão te pendurar numa cruz, vão bater no seu rosto, vão cuspir em você, vão dizer que você é louco, enfim, você não vai querer nada com essa gente, Jesus, fica tranquilo. Deixa eles comigo. E Jesus teria dito com autoridade, quanto você quer por eles, Satanás? E o diabo teria dito, tá bom, eu quero todo o teu sangue, todo o teu suor, toda a tua lágrima, toda a tua carne. É isso que eu quero. E Jesus diz, trato feito,
e morreu na cruz para que você pudesse ser filho dele. Dessa perspectiva, da perspectiva divina, quanto vale um ser humano? É só você olhar para a cruz e você vai descobrir. Olha para a cruz e você vai saber quanto Deus acha que você vale. Jesus, diferente de mim, naquele momento, a primeira coisa que ele pensou foi, quando você e eu nos perdemos, a primeira coisa que ele pensou foi, eu dou a minha vida. Por isso, Davi é capaz de dizer aqui que, diante da grandeza do universo, Deus ainda olha para nós, nos visita, se lembra da gente, porque nossa vida, da perspectiva de Jesus Cristo, vale a vida dele. Se você puder calcular quanto vale a vida de Deus, você vai descobrir quanto você vale. E isso tudo é decorrente do verso 5 aqui. Na poesia, Davi diz assim, o que somos nós diante da grandeza do universo, mas, no entanto, no verso 5, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Nós somos pequenos, passageiros, frágeis, um pontinho no universo. No entanto, nós fomos feitos um pouquinho menores do que Deus e coroados de glória e de honra. O que significa isso? Você foi feito um pouquinho menor do que Deus. A palavra aqui, se eu não estou enganado, no hebraico é Elohim. Serve para anjo, então algumas traduções podem aparecer assim, fizeste, no entanto, um pouco menores do que os anjos. Ou, outras traduções, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que os habitantes das regiões celestes. Ou, em outras traduções, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que deuses. Tanto faz. Na real, na prática, o que Davi está dizendo é que nós somos um pouco menores do que Deus. Isso significa duas coisas. Há uma distância infinita entre criatura e Criador. Então, se você foi feito, foi criado por Deus, se você foi feita, foi criada por Deus, isso significa que você é criatura e Ele é Criador. Ou seja, do ponto de vista da dependência da vida, você, eu, Gabriel, que é um anjo famoso aí na Bíblia, ou uma lagarta que está passeando numa árvore aqui atrás, do ponto de vista que a gente depende de Deus para viver, você, eu e a lagarta e o anjo, Gabriel, somos iguais. Concorda? Se Deus desligar o fio da vida lá de cima, você, eu, o anjo Gabriel, a lagarta, morremos. Porque há uma única fonte de vida no universo. Se chama Jesus Cristo. Então, quando você e eu fomos criados um pouco menores do que Deus, somos criaturas e não criadores. E isso significa que este um pouco menor exibe uma diferença infinita entre quem foi criado e entre quem criou. Ao mesmo tempo, no verso 5, Davi diz, mas de glória e de honra o coroaste. O ser humano, o homem e a mulher, O homem e a mulher foram feitos à sua imagem, diz o Gênesis. Então, homem e mulher foram criados e coroados de honra e de glória. Os estudiosos aí do Antigo Testamento dizem que essa passagem é um paralelo de Gênesis, onde diz que então Deus criou o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa glória e essa honra que vem como coroa da criação sobre você e sobre eu, sobre os seres humanos aqui do Salmo 8, é aquela imagem e semelhança, essa glória e honra são aquela imagem e semelhança do Gênesis. Por isso você e eu temos um valor infinito diante de Deus. Por isso, porque de toda a criação que se mostra no Gênesis, só você e eu, só os seres humanos
é que fomos feitos parecidos com Deus, com potencial para ser e fazer, em termos menores, claro, aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Esse é o reflexo da imagem de Deus que a gente pode exercer no mundo. Nós podemos ser e fazer aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, só que no nosso nível. Entre outras coisas, amar, se relacionar, criatividade, capacidade inventiva, e por aí vai. Tudo que o ser humano faz e realiza, de bom, é claro, é um reflexo da imagem e semelhança de Deus. E é por isso que Jesus Cristo veio morrer por nós, porque nós somos a coroa da criação. Você pode... Eu não viajei muito na vida, mas tem gente que já foi para lugares incríveis. Você pode imaginar a praia mais bonita, a montanha mais alta, o céu mais azul, o mar mais profundo. Você pode imaginar o que você quiser no mundo natural. Não existe nada neste planeta que tenha um valor que chegue aos pés do valor que você tem como filho de Deus criado, como filha de Deus criada à sua imagem e semelhança. Não há nada. Por isso Jesus veio morrer por pessoas, você e eu. É por isso que nós temos valor, é porque nós somos parecidos com o dono do universo. Você já pensou em desistir das pessoas? Não é fácil conviver com as pessoas. Eu admito que não é fácil conviver comigo, o que eu vou fazer? Mas também não é fácil conviver com você, essa é a realidade. Somos todos carne, cada um com seus defeitos. É por isso que, às vezes, as pessoas se decepcionam, né, quando trocam de cônjuge. E trocar de mulher ou de marido é só trocar de defeito, pode acreditar, não adianta nada. Trocar de amigo é só trocar de defeito, trocar de igreja é só trocar de defeito. É verdade que tem alguns defeitos com os quais a gente não suporta conviver, então às vezes se justifica, né? Mas, na prática, se nós analisarmos de maneira fria a humanidade, nós só somos diferentes nos nossos defeitos. Cada um com o seu. Mas são essas as pessoas que Jesus morreu por elas. Você e eu, com os nossos defeitos e virtudes. Alguns se perguntam por que será que Deus fez questão de registrar na Bíblia os defeitos mais horríveis das pessoas, não é? Você vê cada coisa na Bíblia que fica assustado. Se é que você lê a Bíblia com atenção, vai perceber que os personagens bíblicos fizeram coisas horrorosas. Por que será que Deus registrou essas coisas? Talvez para você e eu entendermos que somos todos sujeitos a falhas. Uns maiores, outros menores, mas somos todos iguais desse ponto de vista. O que muda na gente são os defeitos. Mas são essas pessoas cheias de defeitos que Jesus Cristo vem buscar quando Ele voltar. São essas pessoas cheias de defeitos com as quais a gente tem que conviver. Porque não há ninguém perfeito nesse mundo. Às vezes eu me pergunto, por que Deus escolheu... Eu terminei de reler 1 e 2 Samuel aí na Bíblia. Foi semana passada. E a história ali de Saul e no nascimento de Samuel, o grande profeta, depois Saul e Davi. Aí Salomão vai começar a reinar ali no primeiro livro de Reis, né? No finalzinho de 2 Samuel para o começo de primeiro livro de Reis, ali a transição entre Davi morre e Salomão começa a reinar. Mas o 1 e 2 Samuel é a história de Samuel, Saul e Davi. E eu fiquei me perguntando por que depois dos fracassos de Saul, Deus escolhe Davi, que fez tanta bobagem na vida. Leia lá. Grande homem, grande rei. Leia lá as coisas que aquele camarada fez. Péssimo pai. Nunca foi presente, nunca corrigiu seus filhos, até porque ele talvez não tivesse coragem para isso, porque ele tinha os seus erros bem claros na sua frente. Ele não tinha moral para corrigir os filhos. Essa é uma possibilidade. Bom, enfim. Por que Deus escolheu Davi, um cara tão complicado, para ser o grande rei de Israel? Porque é quem ele tinha disposição. Não tinha ninguém perfeito na terra naquele momento. Davi era a pessoa que ele podia usar, com os seus defeitos e virtudes. E assim é hoje.
É você que Ele quer, com os seus defeitos e virtudes. É claro que se a gente puder errar menos, melhor, né? Mas é assim que nós somos. Defeitos e virtudes. Mas são essas as pessoas que nós temos para conviver. Se você ficar esperando alguém perfeito para conviver, vai se decepcionar, vai entrar em pânico, pode até ser que você tire a própria vida, porque não há pessoas perfeitas para a gente conviver. Então não desista das pessoas. Porque as pessoas são a única razão pela qual esse mundo ainda existe. Até as pessoas mais desagradáveis são sujeitas à salvação que Jesus oferece. Essa é a realidade. Então não desista das pessoas. Se alguém não quer seu abraço, abrace outra pessoa. Se alguém não quer de jeito nenhum a sua amizade, o seu carinho, ofereça para outra pessoa, mas não desista das pessoas, porque elas são a coroa da criação. Agora, mais importante do que isso, não desista de você. Porque tem gente que às vezes insiste em amar os outros, e isso parece muito bonito, mas já desistiu de si mesmo, ou de si mesma. E isso é péssimo. É o fim. Talvez isso possa até levar alguém a tirar a própria vida. Não desista de você, porque você está entre esses aqui, pequenos filhos de homens, que na imensidão do universo Jesus veio salvar na cruz. É você. Você está entre essas pessoas aqui que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, que Jesus um dia vai vir buscar na sua segunda vinda. É você. Então não desista de você. Você acha que Deus esqueceu de você nessa loucura que a gente está vivendo? Não, não esqueceu. As coisas estão sob controle. Talvez você tenha perdido alguém que você ama, mas Jesus Cristo no Novo Testamento oferece vida eterna. Uma coisa que é difícil para a gente entender é esse plano de Deus, onde o mal às vezes nos alcança. Até o mal definitivo, como a morte, né, que parece ser definitivo. Mas Deus não nos faria sua imagem e semelhança, não nos coroaria de glória e de honra, se Ele fosse nos abandonar no momento seguinte. Então, espere mais um pouco, não desista de você, insista mais um pouco na fé. Um dia esse Jesus que morreu na cruz, Ele vem te buscar. Davi, há 3.000 anos, viu que o valor da humanidade é tamanho, que nem a infinitude do universo pode se comparar. E hoje você é uma dessas pessoas. Uma dessas pessoas às quais Davi fez referência aqui. Coroado e coroada de glória e de honra. E um dia Jesus vai vir te buscar. Então não desista de você. Eu vou terminar te contando a história de um sujeito que na América do Norte estava vendendo a sua casa. E dizem que lá as pessoas às vezes vendem a casa e tudo que tem dentro, né? E aquele senhor estava vendendo a casa e tudo que tinha dentro. E as pessoas iam para conhecer, para ver os objetos. E um jovem ali, um moço, ele foi até a garagem e viu ali uma moto. Era uma Harley Davidson, aquelas motos bacanas que um dia eu já sonhei em ter uma, não tive por 2 razões. Primeira, que eu não tenho dinheiro. Essa é uma boa razão. Segunda, porque acabei ficando com medo, vi tanta gente quebrada e eu fiquei com medo de andar de moto, enfim. Mas é uma moto bacana demais. E aquele camarada viu a moto, ela estava meio derrotada, era um negócio usado ali, meio enferrujadão, meio estragado, mas ele tinha habilidades mecânicas, ele pensou o seguinte: eu vou comprar essa moto mais barato e vou dar uma reformada nela, e vou realizar meu sonho. E ele foi até o senhor e disse: olha, eu quero comprar a moto, que está lá na sua garagem. E o homem disse para ele: não, eu não vou te vender aquilo. Por que não? Porque aquela moto está muito velha, eu nem lembro como veio parar aqui. E depois a gente vai ter problema, não está prestando, não é uma coisa que você vai conseguir usar. Não, mas eu vou reformar, eu vou dar um jeito, vou fazer acontecer, vai funcionar. Tá bom, vai, leva por $50. Ele levou. Chegou em casa, ligou para a fábrica, fez uma lista de peças e disse: olha, eu tenho uma moto aqui, o ano é tal, o modelo é esse, e eu quero essas peças. Ok, amanhã eu te dou a resposta, se nós temos tudo, enfim, conversaram. E ele ficou ansioso, né? Nem dormiu aquela noite,
como criança, né, quando ganha um presente e quer brincar no dia seguinte. Mas no dia seguinte alguém ligou para ele e disse assim: olha, você aí que encomendou uma moto neste modelo, neste ano, uma Harley Davidson. Sim, fui eu. Você pode me fazer um favor? Posso. Levanta o banco e vê se há alguma inscrição embaixo do banco, no metal. Ele levantou o banco e havia, em alto relevo ali no metal, escrito O Rei. Tem sim. Está escrito aqui o Rei. Tá bom, então, eu te ligo até o final da tarde. Ok. O dia passou, ninguém ligou. No dia seguinte, uma pessoa ligou dizendo que era da fábrica. Foi você que pediu o orçamento dessas peças para essa moto desse ano, com uma inscrição embaixo do banco. O Rei. Fui eu. Olha, quer vender essa moto? Eu te dou $500 mil. E ele disse: o quê? 500 mil? Até que tá bom o preço. Ele pagou $50. Mas você sabe que quando a oferta é demais, a gente desconfia, né? E ele ficou meio perturbado com aquilo. E disse: mas como assim? Qual é o seu interesse? Não, é coisa minha, disse o cara do outro lado da linha. É coisa minha, fica tranquilo. Se você tiver interesse em vender, eu vou até aí e a gente fecha o negócio. Tá bom, eu vou pensar. Ele ficou meio assustado, achando que era enrolação, enfim. Mas não demorou muito, uma outra pessoa ligou, um senhor, parecia ser um senhor. A voz denunciava, dizendo assim: você aí que pediu um orçamento para as peças de uma moto, com esse número de série, desse ano, escrito Rei embaixo do banco? Sim, fui eu. Eu tenho interesse em comprar essa moto. Ele falou: de novo. Então, eu dou para você $1 milhão por essa moto. E aquele rapaz ficou incomodado. Ele falou: olha, alguém pode me dizer o que está acontecendo? Para ser honesto com o senhor, eu paguei $50 nessa porcaria. E já me ofereceram 500 mil, agora o senhor quer me dar $1 milhão. E eu não sei o que está acontecendo. Se eu pelo menos souber o que está acontecendo, fica mais fácil para eu digerir essa história toda. E o senhor disse para ele: é o seguinte, esta moto aí, neste ano, com essas características, com esse número de série do chassi, com essa inscrição embaixo do banco, pertenceu a Elvis Presley, o rei do rock. E eu te dou $1 milhão agora, pegar ou largar. Você sabe que o valor daquela moto não estava no guidão, porque estava enferrujado. Não estava no motor, porque ele tinha que ser refeito. Não estava nas rodas, nem na corrente. O valor daquela moto não estava no objeto em si, mas estava no fato de que ela pertenceu ao rei do rock chamado Elvis Presley. Por isso, você e eu temos que entender uma coisa: se você acordou hoje com a autoestima pequena, se você acordou hoje pensando em desistir de você, se você acordou hoje pensando em desistir de outras pessoas, mas principalmente se você hoje se passou pela sua cabeça desistir de você mesmo ou de você mesma, entenda uma coisa: o seu valor não está na cor da sua pele, dos seus olhos, nem nos diplomas que você tem na parede, nem nos números que você tem na sua conta bancária. O seu valor não está nessas coisas, não está no bairro onde você mora, e nem nas suas realizações, e nem no número de visualizações dessas inúteis redes sociais. Não, o seu valor está no fato de que você é filho, de que você é filha, de que você pertence ao Rei do Universo, um homem chamado Jesus Cristo. É aí que está o seu valor. Você foi coroado por Ele de honra e de glória. Você foi feita pelas mãos dEle, e por isso você pertence a Ele. E é você que Ele daqui a pouco vem buscar. Eu sinceramente espero que você, como Davi, chegue à conclusão de que vale a pena esperar mais um pouco, insistir mais um pouco, tentar mais um pouco, para ver a eternidade começar. Se você é jovem ou se você é mais velho, se você conheceu agora a mensagem cristã, se você já está aqui faz muito tempo, não importa. O que importa é onde você e eu vamos estar quando a eternidade começar.
Você pertence ao Rei do Universo. Espere que daqui a pouco Ele aparece para te buscar, porque você tem um valor infinito. Talvez seja mais difícil você perceber isso, porque talvez sua família não te dê valor, seu patrão não te dê valor, sua igreja não te dê valor, sei lá. Mas tem alguém que dá. E essa pessoa vai aparecer nas nuvens dos céus para te buscar. E nesse momento, você tem que estar pronto, você tem que estar pronta. Enquanto você ouve a música, eu espero realmente que você tome uma decisão hoje, de não desistir de você, de continuar mais um pouco, de crer mais um pouco, de estar pronto, estar pronta para encontrar com este que te dá um valor imenso, incalculável, o seu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer que falei? Se da história deste mundo os meus pés empoeirei, e mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda
nosso Criador, nós louvamos o Teu nome porque a Bíblia chegou até nós e nós sabemos nossa origem, de onde viemos, feitos à imagem e semelhança do Rei do Universo. Agradecemos porque a Bíblia nos diz que nós temos possibilidade, através de Jesus, o nosso Salvador, de estarmos novamente diante da Tua presença, da Tua face, diante da presença deste que é o grande Deus do universo. A salvação que está à nossa disposição hoje, nós queremos aceitá-la, nós queremos renovar os nossos votos aqui para que Jesus seja o nosso Salvador, o nosso Deus, aquele que virá nos buscar. Nós queremos estar prontos, nós não queremos desistir, nem das pessoas, nem de nós. Queremos insistir mais um pouco, precisamos de forças para isso. O momento aqui está difícil, sabemos que o Senhor sabe disso. Mas hoje viemos aqui buscar a Tua força, Teu Espírito, renovar a nossa esperança, a nossa fé, para que um dia, se os que são jovens hoje envelhecerem, se nós que estamos aqui há mais tempo viemos a morrer, todos queremos estar prontos para que Jesus, ao voltar, possa nos receber com alegria para a gente ocupar o reino dEle. Esse é o nosso desejo. Nos ajuda a enxergar a importância que nós temos diante do Senhor. Nos ajuda a dar valor ao valor que o Senhor nos dá. Nos ajuda a continuar mais um pouco. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Por isso, nesse dia de sábado, reservamos para nos conectar com o Senhor através das telas da igreja, das palestras, dos hinos, dos sermões. Abençoa cada um que Te busca nesse momento e que o Espírito Santo vá àqueles que não Te buscam e os convença da verdade, da justiça e do juízo. Pedimos e oramos em nome de Jesus, o Salvador, o Criador e o Redentor. Amém.